Ó, a gente sai do Corinthians agora e vamos para o Flamengo, que o Flamengo também está tentando resolver as suas crises. Em campo tá tudo certo, tá? Venceu o Bragantino ontem de virada, foi uma vitória super importante, tá lá, ó, na disputa no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas internamente tem coisas para resolver. E ontem, né, a diretoria optou pela demissão do médico do Runco, do José Luiz Runco, depois que ele mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp aí falando sobre a situação do De La Cruz, usando palavras fortes. Para quem não acompanhou, falou que era uma lesão irreparável, uma lesão muito grave que ele tinha, que não poderia nem jogar futebol competitivo. Acabou tendo uma consequência grande, deixando o clube. Igor Siqueira chega para conversar com a gente, chega para atualizar todas as informações do Flamengo. Igor, teve todo esse burburinho envolvendo o Runco. E essa mensagem não caiu nada bem para o grupo, né? Porque ontem a gente viu jogadores se manifestando, Arrascaeta, Léo Ortiz, entre outros, falando, né? Claro que isso atrapalha e também em defesa do colega, né? Acho que todo jogador se colocou ali na situação do De La Cruz, depois de que foi exposto dessa forma e como foi falado de uma forma tão grave sobre o jogador. Como é que está esse burburinho por hoje? Está mais tranquilo ou ainda está pesado pelos lados da Gávea e do Ninho do Urubu? Boa tarde. Luísa, André, amigos do canal UOL, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais uma vez. Acho que o campo vai dando a resposta de como, de fato, vai ser o tom da conversa a partir de agora, né? Administrativamente, foi o que você mencionou, né? Ontem, pouquinho depois que a gente saiu do programa aqui, veio a informação da demissão do Dr. José Luiz Runco, né, que não é mais chefe do Departamento Médico do Flamengo, e à noite uma atuação que mostra como esse elenco comprova as palavras do Felipe Luiz, né, o treinador, no sentido de dizer que eles estão fechados, se fecharam, tentando se blindar dessas ondas, desses terremotos que nascem internamente, mas que, olhando para dentro do contexto do time em si, né, são ondas externas aí que tentam furar esse bloqueio do Flamengo atualmente. A gente está vendo as imagens do lance da partida de ontem, uma vitória muito interessante, né, de virada sobre o Red Bull Bragantino, depois de tomar esse gol de jogada ensaiada aí, nessa construção que o Bragantino, muito bem treinado pelo Seabra, faz, né? E aí o Flamengo conseguindo em campo resolver ou afastar mais essa onda de crise, sobretudo por conta da decisão da diretoria. A demissão do Runco em si, uma decisão, obviamente, né, do BAP, com apoio e também com pressão de algumas ondas, algumas alas políticas dentro do clube, mas com apoio da diretoria administrativa, de outros membros da diretoria administrativa, para estancar logo essa discussão envolvendo o De La Cruz, que ficou aqui no Rio, ficou fazendo seu trabalho físico, técnico lá no Ninho do Urubu, recebeu inclusive o Saúl ontem no centro de treinamento do Flamengo e tal, e o time com essa atuação interessante, com essa entrega, com essa dinâmica de jogo interessante, culminando aí com a comemoração do Wesley, com um gostinho de adeus também, né? Porque o Wesley, a gente sabe, está a caminho da Roma. Mas o Flamengo, diante dessa crise mais recente, já conseguiu amenizar a situação do Pedro, fazendo gol, né? O Pedro fazendo gol contra o Fluminense. Agora, essa vitória para amenizar um pouco o clima, apesar da insatisfação declarada dos jogadores. O próximo passo, eu acho que ver quando o De La Cruz propriamente volta, né? A respeito desse assunto específico, ver quando ele vai conseguir ser relacionado novamente, ver quando ele vai conseguir atuar. Enquanto isso, o clube, né? Continua se movimentando no mercado. E na coletiva de ontem, o Felipe Luiz falou sobre essas turbulências no clube. Chega mais, Felipe Luiz, bora ouvir. Como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm, quando eles se unem, da força que eles têm e essas coisas externas machucam. Mas, no final das contas, é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance. Porque, no final das contas, o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas, que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e eles têm demonstrado isso. Baita declaração. Porque assim, e é muito legal esse entendimento do jogador que foi e hoje do técnico. A gente às vezes muito valoriza demais o técnico. O técnico, não sei, mas é o jogador que resolve lá dentro. Quando os técnicos falam, mas eu não chuto pro gol, eu não bato pro pênalti, a gente até olha e fala assim, tá expondo o jogador. Não, mas é real. Você tem um trabalho durante a semana, você passa tudo que você
tem ali de trabalho com a sua comissão técnica, estudo do adversário, forma de jogar e tal, quando falta, o trabalho durante a semana pode ser espetacular. Isso eu já ouvi de vários técnicos, desde técnicos consagrados até técnicos iniciantes. Não adianta, você pode fazer uma semana espetacular, você pode fazer um trabalho assim que, nossa, todo mundo aplaudiu o cara no final do treino. Mas se não executa ali durante o jogo, não vai ser a mesma análise. Vai ser aquela análise, não está conseguindo mais tirar nada do grupo. E também quando vence, não é tipo, o técnico é o cara que faz milagres. Não, eu acho que assim, é muito bom a gente ter esse entendimento, ouvir o Felipe Luiz falar isso, porque é tudo muito na questão do equilíbrio, entre o que cada um entrega no seu setor e quando vai todo mundo junto, quando o ambiente é bom, quando o ambiente há cobrança, como o Felipe falou, e o tratamento é igual, a coisa deslancha. E essa declaração, né, que mostra a importância dos jogadores e os jogadores estarem fechados mesmo com os problemas que vão surgindo ali nos arredores, né, os jogadores têm que focar em campo. Felipe Luiz tentando ser esse cara que ajuda nessa condução também, apesar de ele ter sido um dos pivôs da crise envolvendo o Pedro. Mas será que essa vitória e essa declaração também, Igor, mostra que as crises estão sendo estancadas, que realmente vamos deixar de lado, o que é fora do campo fica para fora do campo, o que o médico falou, o médico já saiu do clube, e fechar um grupo ali, fechar os objetivos do Flamengo em campo e vamos embora? Será que é um momento de contornar, está conseguindo contornar todas essas adversidades que vão surgindo? Exceção feita ao jogo do Santos, né, que foi a derrota, o fato das vitórias empilhadas aí pelo Flamengo nos últimos dias são fundamentais para amenizar esse clima, né? Imagina se tivesse perdido para o Fluminense, se o Pedro tivesse entrado, não tivesse rendido, se tomasse outra taca lá do Red Bull Bragantino, que era o normal, né? Vamos dizer assim, né? A primeira vez que o Flamengo ganha em Bragança Paulista depois de 29 anos. Acho que esse cenário aí que a gente está vendo da tabela é o fator fundamental para que essas crises não consigam aumentar ainda mais, se é que seria possível, né? Mas, enfim, elas já ganharam grande proporção por se tratar de Flamengo, pelo teor das declarações, tanto da entrevista do Felipe Luiz a respeito do Pedro, da situação toda daquele vazamento que a gente já tratou aqui em outras vezes, quanto do nível de exposição, gravidade, de explicitude aí das falas do Runco a respeito da situação do Nico de la Cruz, mas acho que as coisas ou não degringola o treino, não descarrilha de vez, justamente por conta desse desempenho em campo. O Flamengo, por pontos perdidos, né, essa conta que o PVC gosta de mencionar aqui, seria líder do campeonato, né? Tem um jogo a menos na comparação com o Cruzeiro, que é justamente contra o Lanterna, o Sport, então, virtualmente contabilizando aí, hoje estaria na liderança do campeonato, né, contando os 3 pontos contra o Sport. E acho que isso que é crucial para que minimamente haja um equilíbrio, né? E essa dinâmica de trabalho, esse discurso de trabalho, de meritocracia que o Felipe traz também, enfim, isso ajuda, eu acho que para manter o grupo dentro do esteio, dentro do que é possível diante dessas turbulências todas. Então, acho que o segredo, por enquanto, está no rendimento e está também nos sinais, aí eu digo em relação à torcida, né, de não deixar essa bola cair, nos sinais que o Flamengo agora, finalmente, está conseguindo dar no mercado, para mostrar que quer montar assim, um time competitivo, para não deixar as competições escorrerem entre os dedos, né? Não que as competições são garantidas para o Flamengo, mas assim, a gente sempre fala do favoritismo do Flamengo pelo poderio financeiro e técnico que esse time tem. Então, quando a diretoria se mexe fora de campo para trazer mais jogadores, apesar das atrapalhadas recentes que a gente mencionou aqui, da condução de alguns casos, eu acho que isso vai amenizando esse ambiente todo. Os jogadores querem, no final das contas, como o Felipe mencionou, vencer, ser campeões, enfim. Quando isso tudo está acontecendo, está dando certo até o momento, ajuda a estancar as atrapalhadas fora de campo e nasceram, e isso que é mais curioso, internamente dentro desse clube que é o Flamengo. E em meio a tudo isso, tem jogador chegando. Saúl já chegou, né? A gente está falando aqui das contratações do Flamengo. Vamos atualizar para a audiência rotativa, falar do Emerson Royal, do Samuel Lino também. Lino. Mas o Saúl já chegou, assinou contrato de 3 anos, o meia espanhol, que era do Atlético de Madrid, e inclusive já conheceu as instalações lá do Ninho do Urubu. Vamos ver a chegada do Saúl e o que ele falou, quais foram as primeiras palavras dele como jogador do Flamengo. Sí, a ver, tuve desde Turquía es la más cercana, porque realmente económicamente era muy fuerte, pero había muchas otras propuestas en Europa, incluso en España o cualquier sitio. Pero al final cuando te llama un club como Flamengo tienes que ir, no se puede rechazar. Creo que, como te digo, creo que es una decisión tomada conjuntamente con mi familia
Creo que va a ser muy importante para mí que ellos sean capaces de adaptarse a la ciudad y todo lo que me han hablado de Río es maravilloso. Entonces quería comprobarlo y poder luego demostrar todo mi fútbol y creo que este equipo con este entrenador va a ser. Já tem data já para a apresentação dele. É amanhã às 10 da manhã, lá na sede, né, no CT, né? E, claro, coletiva, apresentação, aquela coisa toda. Mas você vê que o Saul fala algo que está meio que marcando essas contratações do Flamengo, né? Que é a situação do Royal, de olhar, tem outras propostas, mercados até interessantes, mas menores na Europa, e o jogador, tanto o gringo quanto o brasileiro, né, e um brasileiro jovem como o Royal de 26 anos, eles acabam optando por vir para o Flamengo, pela estrutura, por tudo que o Flamengo está disputando, pela organização, pelo técnico, pelo elenco que tem. Então, acho bem interessante esses movimentos. Dizem muito sobre o que é o Flamengo hoje. Ele já estava fechando com o clube da Turquia também, né? Assim como o Emerson Royal. E veio para cá, e agora o Samuel Lino também, outro jogador chegando. Então, o Flamengo se movimentando nessa janela. É interessante a gente olhar para o movimento do Boto. O Boto está sendo incisivo nessas contratações? Tem sido uma peça-chave nessas contratações? Ele é quem comanda as negociações. Ele tem muita experiência nisso, né? O Boto foi, durante muito tempo, o diretor esportivo do Shakhtar. O Shakhtar contratava brasileiro, o Shakhtar contratava jogadores do mundo inteiro. Então, assim, ele tem o conhecimento e ele tem uma proximidade muito com esses principais agentes do futebol mundial. Ele tem muito trânsito com esses agentes do mercado e do futebol mundial. Então, é um cara que é muito, ele é muito esperto assim, nessa coisa do mercado. E acho que isso faz a diferença. Quando você tem... E assim, não estou aqui falando que o diretor esportivo brasileiro não tem a mesma capacidade. Tem. Mas quando você tem um cara que conhece o mercado internacional, é europeu, está morando no Brasil, fica mais fácil a conversa com o europeu para trazer o cara para cá, né? Você vê, por exemplo, o Memphis, quando foi para o Corinthians. Foi o Fabinho Soldado, foi o Pedro Silveira à época, foi uma comitiva. O Boto, pelo que eu tenho de informação, Igor, não sei se o Igor tem algo diferente, mas o Boto não está viajando para a Europa para trazer esses caras. Está tudo ali na videochamada, na videoconferência, no Zoom, na videochamada. No Zap. Então, assim, isso mostra um caminho que o Flamengo está diferente. Tem as dificuldades com o Boto, tem as situações que aconteceram lá, que geraram muita polêmica? Tem, mas não dá para negar que ele está muito bem no mercado, trazendo jogadores muito interessantes. E um gestor, né, um executivo de futebol como ele, já vou te ouvir, Igor, tem muitas atribuições, né? Então, ele tem o lado contratador, que é fazer as contratações, a gestão do grupo, gestão do elenco também está aí no estofo, né, no guarda-chuva dele. E neste ponto, ele estava bastante pressionado por conta de toda a crise do Pedro e da mensagem que foi vazada, que o nosso colega Mauro César publicou, enfim. Será que essas contratações, a chegada de jogadores, né, vistos que estão numa prateleira alta aí do futebol, ou pelo menos estão sendo bem avaliados, Igor, vão diminuir um pouco a pressão? Será que o Boto ganha um pouco mais de fôlego ou um pouco mais de tranquilidade para trabalhar dentro do Flamengo com esses atletas que estão vindo? Dentro desse aspecto do mercado, acho que sim, né? Ameniza um pouco a crítica sobre ele, porque a gente estava vendo movimentos, né, de saída, o próprio Gerson, a situação do Wesley, que vai, não vai, parece que agora vai, mas o Flamengo estava precisando e querendo de alguma reposição para a lateral direita já de imediato. Enfim, essa é a aposta do Emerson Royal, que não joga do Milan desde janeiro, né? Importante a gente ressaltar isso, apesar de ter o histórico de seleção brasileira, de Barcelona, Tottenham, Betis e tal. Betis, inclusive, foi o melhor momento dele na Europa. Mas, enfim, a dinâmica do Boto é tentar trabalhar para suprir as necessidades. E eu acho que, sim, o Boto é importante nisso tudo, mas se colocasse o Boto em outro clube aqui do Brasil, talvez o Palmeiras pudesse igualar nisso aí, em termos de efetividade. Então, eu acho que a questão crucial é o Flamengo, o que o Flamengo tem para oferecer, o que o Flamengo se tornou nesses últimos anos. Contratar diretores europeus, o Vasco também tem, né? Trouxe o Admar Lopes recentemente, mas não consegue fazer nada parecido, só para citar um rival próximo aqui do Rio de Janeiro. Então, acho que é um conjunto da obra. É você ter o Felipe com a proposta de ideia de jogo que ele tem, é você ter o nome que o Felipe tem lá fora,
é você ter a estrutura que o Flamengo tem, o Saúl fazendo a comparação, dizendo que o CT do Flamengo é melhor que o do Atlético de Madrid, e poderia comparar com o CT do Chelsea nesse vídeo aí de apresentação, enfim. É um conjunto da obra que, claro, que você ter um dirigente antenado e com trânsito é importante, né, para ele não perder oportunidades. Eu acho que essa contratação do Saúl é como se fosse uma oportunidade, assim, estava já quase lá no Trabzonspor, fechando lá, a imprensa estrangeira já noticiando que ele estaria indo lá para fechar com o clube turco e uma reviravolta na reta final. A situação do Emerson Royal, mesma coisa, Besiktas, estava quase lá e já veio para o Flamengo. Então, esses movimentos se somam ao todo o contexto que é o Flamengo atualmente, não só por conta do diretor esportivo. Enfim, e aí a gente precisa observar também como é que vai ser a conclusão de toda essa janela. Tem a situação do Samuel Linas, quando o Renan vai falar um pouquinho mais à frente também, para fazer esse combo de reforços que são necessários para esse Flamengo não perder o fôlego nas frentes que luta nesta temporada, enfim, para manter o padrão elevado de jogadores, de contratações, que a situação financeira do clube permite fazer também, diga-se de passagem. Hernanzito, a gente vai falar do Fluminense agora. Você quer dar uma arrematada na questão do Samuel Lino, das contratações e também do Emerson Royal? Acho que é legal, né, para nossa audiência rotativa, para quem está chegando. Tem que acompanhar o programa todo, tá, gente? Mas vou dar essa colher de chá para vocês, porque a gente falou logo no início do programa dos reforços, mas vocês ficam o programa todo, que sempre tem informação aqui ao longo do de primeira. O Samuel Lino é uma contratação que está sendo, ainda está na negociação, né, não está fechada ainda, mas ela tem muito potencial e tendência de fechar. Emerson Royal já está fechado. O Samuel Lino, para quem não conhece, é um atacante, né, que foi, inclusive, considerado o melhor do Atlético de Madrid nas últimas temporadas. E é um jogador que tem totais condições aí de chegar ao Flamengo. O Flamengo está negociando. O Royal já está fechado. Royal as bases já estão prontas, tempo de contrato, salário, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar esse termo, é o chapéu que o Flamengo deu no Besiktas, e é um jogador que está muito empolgado e muito planejando uma volta à seleção brasileira, voltar a disputar a vaga na seleção e ver o Flamengo como vitrine. E o Saúl já está pronto, aí como a gente viu, já posou para foto com camisa do Flamengo, e amanhã vai ser apresentado às 10 da manhã no Ninho do Urubu. Não sei se o Igor vai estar lá, se não tiver, já está escalado. Aí, ó, ele apura, ele comenta e ele é chefe, faz escala também. Cuidado, hein, chefes? Cuidado que o André Hernan está on hoje. Já mandando a escala aqui para o Igor Siqueira.